Senhores e senhoras do Clube do Livro, bem-vindos a mais um encontro nosso aqui. Entre mortos e feridos todos sobrevivemos às eleições. Aliás, que eleição foi essa, hein? Digna de final de Copa do Mundo, nos pênaltis, depois da prorrogação, né, com muita tensão, até alguém, no caso Roberto Baggio, chutar para fora. Faltou só a narração do Galvão Bueno ali, é tetra, e o outro vizinho gritando palavras impróprias, e um vizinho comemorando, e as coisas assim bem tensas, né, bem divididas mesmo no país. Foi com emoção, como eu diria. Né, nem o mais otimista estava esperando algo tão apertado assim, né, para poder lidar com essas eleições, que tem muito a ver com o tema do capítulo de hoje. Eu até pensei que no início, quando eu montei o Clube do Livro, eu queria botar o Walden Two junto com a eleição, né? Depois eu acabei achando até melhor não ter botado o Walden Two junto com a eleição. É melhor esperar os ânimos abaixarem para a gente estar entrando em alguns assuntos políticos. Porque no Walden Two, o Skinner discute uma série de coisas. Inclusive, ele dá a opinião dele sobre o processo eleitoral, sobre relacionamentos, sobre política, sobre uma série de outras coisas. Escola, trabalho, relacionamentos, uma série de outras coisas, né? No Walden Two, ele cria personagens e os personagens ficam conversando entre si. Então é exatamente, né, a cabeça do Skinner, pensando de forma dialética, né, algumas coisas. E ele expõe lá no livro. Então foi até melhor ter esperado passar um pouquinho esse contexto de eleição para a gente poder conversar de forma mais civilizada. As pessoas estão com dificuldades de conversar de forma equilibrada e civilizada no momento, por conta do calor da política agora, né? Então, mas vai ser interessante, né, para a gente entrar lá no livro do Walden Two daqui a pouco. Né? Semana que vem é a última semana do livro da DBT. Aí depois a gente passa para o livro Walden Two, ali do Skinner. Mandei um meme lá no grupo de hoje do Clube do Livro, falando, né, que a cabeça da mulher é igual a um livro de física quântica. Ali é uma coisa difícil de entender. Ali é uma maneira bem humorada da gente estar pensando um pouco sobre leituras difíceis. Esse era o tema que eu queria colocar para promover o comportamento de leitura hoje, aqui no Clube do Livro, né? Pensar algumas leituras difíceis. Na semana passada pensamos leituras de autoajuda, ou como elas estão sendo chamadas no momento, leituras de desenvolvimento pessoal. E hoje pensei em falar sobre leituras de filosofia. Os filósofos, eles são pessoas que dedicam a vida à leitura. São profissionais da leitura. Basicamente o que eles fazem é ler e escrever. Alguns resta dar aula. Né, mas os outros nem isso fazem, né? Tem que ler, escrever e só. Ou mudar de área, né? Trabalhar numa outra área, efetivamente. Mas eles são bons nesse negócio, né? De ler e de escrever. A leitura filosófica é uma leitura mais desafiadora. Ela vem menos mastigada, na maioria das vezes, como é o caso da leitura de autoajuda, que ela é bem mastigada, ela vem já pré-digerida para você, assim, é quase como os passarinhos que a mãe come, digere e depois regurgita ali para o filhote comer, já tudo pronto já ali, tá? As bactérias já foram digeridas ali no negócio, né? Autoajuda é um pouco disso. Filosofia não. A leitura da filosofia já é uma leitura mais densa, mais profunda, mais complicada de entender. Daí aquele meme que eu puxei hoje para a gente estar falando sobre leituras difíceis. Um amigo meu disse uma vez que filosofia parece maconha. É divertido, mas você não entende direito, né, as coisas. Eu gostei dessa definição. Na época, você se dedicar, mas assim, como todas as leituras, é uma questão de você se dedicar a elas, de você praticar aquilo, e vai ficando bom naquele negócio. É particularmente o meu campo preferido de leitura. Mais do que os livros técnicos ou livros que são livros teóricos, né? Ou mais do que livros didáticos ou romances, que também gosto, ficção, essas coisas assim. Então são leituras filosóficas. Mistura um pouco de ciência com filosofia. Eles têm uma liberdade, eles estão tentando falar de um conhecimento construído em cima de um método que não é tão rigoroso assim, como
né, a psicologia, a física, a química, ou a economia, ou outras ciências assim, mas tem uma certa organização, uma estrutura interna, né, a leitura de filosofia. Então eles misturam um pouco de ciência, que é essa leitura estruturada, visando produzir um conhecimento, com poesia, que é um tanto de liberdade para poder falar das coisas, um abuso das metáforas e analogias, coisa que nos livros técnicos às vezes fica mais difícil. Você usa no máximo como recurso clínico, né, esse tipo de coisa, mas não como uma forma de uma característica da escrita técnica, né? A poesia no campo científico fica para fazer analogias. Por exemplo, o rato apertando a barra dentro de uma caixa de Skinner é uma metáfora da sua vida, sentada num computador trabalhando, né? Ou fazendo outras coisas assim. É o máximo de poesia, né, que você tem ali naquele contexto experimental. O resto, a redação é muito amarrada, coisa que na filosofia é mais livre. Então a narrativa do autor tem mais é mais determinante para poder conduzir a construção do conhecimento. Menos um método estruturado, certinho, né, pontual, essas coisas assim. O filósofo ele tem mais habilidade com as palavras para poder estar conseguindo falar com as pessoas e convencer as pessoas. Todo conhecimento possui raízes filosóficas. Tá? Todo vai ter alguma raiz filosófica lá por trás. Esse é um dos pontos que eu sinto mais dificuldade em alunos que me procuram, né, para falar sobre algumas coisas, né, a gente dá dicas, né, teóricas e conceituais, princípios assim, mas o que e eles pegam com facilidade até essa parte. O que eu vejo que eles pegam com mais dificuldade envolve a parte filosófica mesmo. Então, são leituras que são pouco praticadas. No fundo é isso, né? Se você praticar mais essa leitura, você vai ter mais esse domínio. Poder estar falando. Eu uso no meio do consultório, lidando às vezes com um depressivo, por exemplo, eu vou usar, vou falar do estoicismo. Como é que os estoicos falavam sobre gestão emocional, sobre gestão da raiva, gestão de outros sentimentos, né, fundamentando uma perspectiva de vida mais eficiente, né, que é o custo-benefício, né, das emoções tem que ser mais eficiente. E para isso você precisa estar organizando a forma de pensar a sua vida. O que você vai ficar sensível a que variáveis? Quais variáveis você não vai ficar sensível? Como é que você vai estar lidando com esse tipo de coisa? Então, é um exemplo, né, de como a gente usa filosofia dentro do contexto clínico para poder trabalhar aspectos relacionados à saúde mental das pessoas. Elas gostam, né, de ouvir, eu falo que o paciente gosta de ouvir história. Ele gosta quando o paciente começa a contar as coisas de forma estruturada, né, tanto de conceitos como de analogias ou coisas assim. A gente não pode nunca falar mais do que o paciente, é claro. A terapia é um local para ele, está botando para fora uma série de coisas. Mas você deve escolher de forma sábia as suas palavras e às vezes usar essas referências. É muito bom para pensar. É comum no contexto terapêutico, no contexto clínico, você ter casos que vão além de disponibilizar ferramentas de gestão de conflitos, ferramentas de gestão da raiva, ferramentas de exercícios clínicos ou outras coisas assim. Tá? Muitas vezes cai para um lado mais existencial, cai para um lado a gente tem que estar conversando sobre uma perspectiva nihilista versus risco, por exemplo. Então essas leituras filosóficas elas acabam enriquecendo bastante a terapia. Não só te dá uma base, né, bem estruturada para estar pensando o seu referencial teórico, no nosso caso aqui, o behaviorismo radical, como também para você pensar questões múltiplas da vida da pessoa. E quando você consegue, cara, superar o desafio, entrar no filósofo, dominar algumas coisas, fica muito reforçador. Você conseguir vencer esse desafio, pensar alguns autores assim. Por exemplo, e aí eu até recomendo, né, que você pratique leituras, tenha uma linha de base, claro, você tenha um referencial teórico e filosófico que você se aprofunde mais, mas que você tenha acesso a leituras variadas.
a contextos variados, inclusive filosóficos, para poder pensar as coisas de uma maneira, nem que seja ver qual é o lado do outro, o lado do inimigo, que seja, do inimigo teórico, filosófico, mas para poder pensar algumas coisas assim. Um autor que me desafiou esse ano, eu já li 2 livros dele esse ano e eu achei bastante desafiador do ponto de vista filosófico, é o cara chamado Kierkegaard. Os temas dele envolvem psicologia, mas de uma perspectiva filosófica, ele é pré-Freud. Então, assim, não tem nem a estrutura da psicanálise, né, para dar aquele guia na psicologia, nem a psicologia experimental e nem a psicanálise, para dar um norte, assim, a psicologia para lá, mas ele já tinha, né, uma perspectiva interessante para a gente tá conhecendo ali sobre angústia, sobre amor, sobre o impacto das emoções têm nos seres humanos. Ele usa muitas analogias religiosas, ele tem essa pegada também, né, aí pra gente estar falando. Enfim, é interessante estar citando, né, pessoas diferentes, obras diferentes ali. Para fechar aqui nosso espaço de promoção do comportamento de leitura, uma informação: as obras mais citadas na história, as obras literárias mais citadas na história são, em primeiro lugar, a Bíblia, falamos dela na aula passada, no encontro passado, né? E em segundo lugar, Shakespeare, né, é o autor mais citado, as obras dele, todas, né? Aí não tem uma obra dele, né? Todas as obras dele assim no conjunto, né? Assim como a Bíblia é um conjunto de livros, a gente pode pensar Shakespeare como um conjunto de livros também, e ele está lá como essa estatística interessante, para a gente estar pensando o comportamento de ler. Ele é um dos caras mais citados também, ali para isso. Bom, tá ali, né? Promovemos o comportamento de ler com essa reflexão interessante sobre, hoje, filosofia, e vamos promover a Psiclin e a Psicursos agora. E aí a ideia de promover isso é linkando com as eleições. Tá? Como a gente falou, foi com emoção o negócio e as pessoas precisam... E elas estão tendo muito desgaste, as pessoas, de maneira geral, com esse tema. Praticamente todos no consultório chegam falando, né, sobre esse tipo de coisa nos últimos semanas, né, em função do contexto eleitoral, principalmente Brasília, que é uma cidade que vive muito essa parte política, mas também outros pacientes que não moram em Brasília, né, mas estão de alguma maneira vivendo, né, esse tipo de coisa. A gente faz atendimento online deles. Então, nas empresas... Aliás, esse é um campo que vai aparecer bastante para a gente estar ajudando eles. Não para a gente expor o nosso voto. Né? Ali, em primeiro lugar, não. Tá? Não somos political influencers. Somos psicólogos. Não importa, cara, nosso voto para o paciente. Mas a gente tem que... Não importa... Não é sobre os meus valores, né, que é a terapia. É sobre os valores dele. Eu só vou interferir se tiver alguma coisa relacionada à saúde mental. Então, a terapia não é um local para a gente estar militando ou trabalhando algumas questões assim, mas é para a gente trabalhar o sofrimento associado a isso. E como é que a gente vai trabalhar o sofrimento associado a isso no consultório? Trabalhando comunicação, né, gestão de conflitos, trabalhando flexibilidade psicológica, trabalhando esse tipo de coisa. A maneira como o paciente chega falando para a gente sobre política é a mesma maneira, provavelmente, que ele chega falando com amigos, com a família, nos grupos de WhatsApp e por aí vai. É um CRB1, né, aquele comportamento. Então, ele chega e pela similaridade funcional entre ambientes, ele tende a repetir ali aquilo que ele está fazendo lá fora também. Então, nas empresas, esse tipo de consultoria, né, ou de intervenção psicológica chama-se para ajudar as pessoas a lidar com esse tipo de contexto, que não é exclusivo da política, tá? Mas é um contexto que vai além da política ali, mas que é parecido com isso. Chama-se Psychological Safety, segurança psicológica. É um conjunto de ferramentas, assim, palestras, workshops, questionários ou coisas assim, que você pode estar promovendo ali dentro, para tentar ter treinamentos no campo da comunicação assertiva, da gestão de conflitos, da gestão da diversidade, principalmente, né, para a gente conviver num ambiente com diversidade, sem se matar, conviver de forma civilizada, como a democracia deve ser. O voto é secreto, mas para quem quiser se expor de maneira civilizada, sabendo conversar as coisas, sem
romper vínculos, sem ódios, rancores e ressentimentos que acabem prejudicando as relações futuras. Tá? Até porque a política, cara, hoje tem um tanto de gente comemorando um lado e um tanto de gente chorando hoje. Basicamente metade do país comemorando um lado e metade do país sofrendo do outro. Né? Então, nas próximas eleições pode mudar como mudou na última eleição. Né? E pode mudar de novo. Então, assim, esses personagens às vezes mudam, às vezes são os mesmos, às vezes mudam, mas o contexto de polarização provavelmente vai continuar por mais tempo. Então, cabe a gente desenvolver repertório comportamental para estar lidando com isso. Então, esses são recursos, tá, que a gente tem na psicologia, tanto aqui na Psiclin, com o nosso corpo técnico, como também em consultorias aqui na Psicurso. Quem tiver interesse em trabalhar alguma coisa desse sentido, procura a gente aqui, que a gente tem condições de conversar mais sobre isso. Então, assim como final de Copa do Mundo, né, Brasil e Itália, Roberto Baggio errou, aquelas coisas assim, depois a gente se enfrenta de novo, Brasil e Itália de novo. E depois de 4 anos, de novo, provavelmente. E teve uma Copa que a Itália ficou de fora, mas ela já voltou de novo. Então, assim, esse negócio não é igual política. É preciso ter espírito esportivo e respeitar a democracia. O Sócrates, já para a gente fechar aqui com a leitura filosófica, o Sócrates apostava tanto nisso, nesse negócio da democracia ateniense, né, que eles resolviam as questões políticas da cidade-estado conversando na praça pública, que se chamava Ágora. E aí, de tanto encher o saco dos outros, o Sócrates foi alvo de debates ali de Ágora também, e eles decidiram que, porque ele estava corrompendo os jovens da cidade, que não acreditar nos deuses, eles decidiram que ele deveria ser punido com o suicídio. Ele iria ser encaminhado para uma caverna, ali na periferia da cidade, e ia tomar um veneno lá. E não tinha guarda naquela caverna. Tá? Ele foi levado lá, deram um veneno para ele no copinho lá, ele foi levado para lá, e os discípulos dele disseram: mestre, você é a pessoa mais inteligente do planeta, vamos fugir daqui, vamos para outra cidade que possa absorver, né, do seu conhecimento. Ele falou: não, eu defendi a vida inteira que o que fosse debatido ali ia ser executado. Eles decidiram que eu tinha que morrer, tá na hora de morrer, botou para dentro o negócio, cara. Então, assim, um clássico herói grego da democracia. O herói grego é aquele que morre no final. Um clássico herói grego da democracia. Né, graças aos avanços que a gente teve nos últimos 2.000 anos, desde então, quase 3.000 anos, não precisamos mais matar nem morrer, né, pela democracia, precisamos conviver melhor, né, nesse processo. Então, promovemos aqui o comportamento de ler e promovemos a Psiclin e a Psicursos com essas ideias de psychological safety. Vamos agora falar um pouquinho do nosso penúltimo encontro da DBT e o trinúltimo capítulo. Né? Semana que vem tem 2 capítulos, que é praticamente o tamanho desse de hoje. Um pouquinho menor o de hoje, né? Do que os outros, mas praticamente o mesmo tamanho. Hoje vamos falar do capítulo 5, postura e estratégias dialéticas, equilibrando aceitação e mudança. Olha que interessante, é justamente sobre isso que a gente está falando em política, né? Sobre essas estratégias dialéticas. E é o último daquele conjunto de 3 estratégias, tá? Que a DBT traz para ajudar os pacientes, para nortear os pacientes deles. Definição de dialética no dicionário em sentido bastante genérico, é que eu estou lendo aqui o dicionário na tela do lado aqui, em sentido bastante genérico, é uma oposição, conflito originado pela contradição entre princípios teóricos ou fenômenos empíricos. Em outras palavras pós-modernas, Lula versus Bolsonaro. Tá? É uma coisa dialética que a gente tem hoje em dia. Aqui. No platonismo, ele entendia dialética como um diálogo, um debate entre interlocutores comprometidos com a busca da verdade, através do qual a alma se eleva gradativamente das aparências sensíveis às realidades inteligíveis, ou ao plano das ideias, né, que era a ideia lá do Platão, plano real e o plano das ideias. Né? Já o Aristóteles, na sequência, ele traz que dialética é um raciocínio lógico, que, embora coerente em seu encadeamento interno, está fundamentado em ideias apenas prováveis, e por essa razão traz em seu âmago a possibilidade de ser refutado.
Então, dialética é o tema do capítulo 5, que a gente está conversando aqui hoje. E já na epígrafe do livro, desse capítulo, ele traz uma fala, uma frase, um trecho, né? Sobre inteligência ser a capacidade de ter ideias opostas. Olha que interessante. A inteligência não é você estar de um lado, o lado campeão, ou do lado derrotado, que seja. Né? A inteligência é você ter a capacidade de lidar com ideias opostas. Tá? Então vamos entrar lá naquele congresso e ensinar aquelas pessoas um pouquinho de psychological safety por meio de dialética. Ou seja, vamos pensar um pouco a ideia do outro. Eu acho até que os políticos sabem muito mais fazer isso do que os cidadãos comuns. Tá? Hoje eles odeiam uns aos outros. Amanhã mudou a configuração política, inimigos se aliam, né, opositores se juntam e tal, e aí fazem um novo cenário político. Ou seja, é muito discurso, né? Ali a parte deles e pouco alinhamento. Então, políticos sabem fazer até isso aqui bem. Não sei se a gente talvez precise fazer isso com a população e não com eles. A Linehan, fundadora da DBT, ela quase chamou a DBT de terapia comportamental zen. Ela é monja, né? Budista, ela fala terapia comportamental zen. E acabou chamando de terapia comportamental dialética. Mas a ideia dela era pregar essa coisa da dialética numa pessoa, vamos ser mais zen. Ser zen é quase com uma referência utópica, né, para a gente vencer essas questões de dialética. É interessante essa imagem, né, dela. As estratégias dialéticas fornecem meios práticos para recuperar o equilíbrio e a flexibilidade psicológica, possibilitando o progresso da terapia. Nesse caso, a dialética é muitas vezes viver ou morrer, sabe? Ou outros temas de oposição assim, que a pessoa tem, que está enfrentando no cotidiano dela, difícil, né? São casos de desregulação emocional. Então, as estratégias dialéticas, elas combinam genuinamente, de forma genuinamente viável, elas combinam soluções de problemas que é uma parte bem diretiva, né? Assim, com validação, que é uma parte menos diretiva, mais de aceitação. Elas combinam razão e emoção, elas combinam aceitação e mudança. Essa é a dialética que a gente está trabalhando aqui. Então, a dialética é aceitar o paciente e o momento dele da maneira como eles são. Não é tentar mudar ele logo de cara, é tentar trabalhar essa aceitação primeiro. Ao mesmo tempo em que você está avançando com rapidez uma mudança. Nossa, é confuso até a gente pensar a questão desse negócio de dialética. Tá? Porque parece que eu quero rápido e barato. Aquela coisa assim, sabe? Não dá para ter os dois. Ou você tem rápido ou você tem barato. Né? Barato não é a forma rápida e muito menos a forma mais correta de fazer. Né? E se fizer da forma... enfim, né, da forma oposta também vai dar problemas do mesmo jeito. Então a ideia é estar conciliando os dois. Eu falo que é um malabarismo, cara. Muitas vezes está jogando as coisas pro alto, enquanto você joga um pro alto, você pega o outro na mão aqui, ó. Aí quando o outro tá caindo, você tem que jogar ele pro alto, pegar o outro aqui na mão e tá jogando pro alto e fazendo esse malabarismo dentro da clínica. Então, a Corner, ela traz a polarização é natural. Olha que frase para os nossos contextos brasileiros de política. Né? A polarização é natural e existe também em outros locais do mundo. O Brexit, por exemplo, rachou muitas famílias. Gerou os mesmos tipos de problemas que Lula e Bolsonaro estão gerando aqui no Brasil, ele gerou lá na Inglaterra. Pessoas que rompem grupos de família e que não conseguem mais se reunir e confraternizar como antes faziam. Antes de ter um plebiscito, né, sobre um tema que ia impactar todo mundo. Ou seja, as pessoas elas têm um déficit comportamental para a vida em democracia. É preciso lidar com a raiva. É possível sentir raiva assim, mas é preciso lidar com a raiva. Né? A raiva, claro, só sente quem perde. Quem ganha não vai sentir outras coisas, né, que não raiva. Como na política o cenário está mudando de tempo em tempo você vai estar perdendo e ganhando, então é importante aprender a lidar com isso. Então, ela traz 3 premissas no capítulo para trabalhar isso. A realidade é um todo interrelacionada. A realidade é complexa e polarizada. E 3, a mudança é contínua e transacional. No primeiro ponto, né, a realidade é um todo
e é interrelacionada é bem a visão da sistêmica, que os ocidentais, mais voltados para essa coisa zen, eles adoram, né, essa perspectiva ali. Né? Ela até coloca aqui no livro, né, o ocidente localiza a patologia no paciente, enquanto na dialética é para localizar ela num sistema como um todo. Incluir aí outras pessoas que estão lá, família, ambiente social e por aí vai. Né? A rede é a maior causalidade. Deixa eu refazer a frase, na verdade. A rede é uma rede maior de causalidade, melhor falando. Né? É uma rede maior, e não uma variável determinante, né? Mas é uma rede maior de causalidade. Né? A segunda premissa, de que a realidade é complexa e polarizada, ela traz como exemplo usuários de drogas. Tá? Eles vivem aquele conflito interior entre preciso parar, não quero usar, porque usar acaba me atrapalhando, e ao mesmo tempo só hoje. É porque hoje está quente, é porque hoje está frio, é porque hoje está seco, é porque hoje está chovendo, é porque hoje estou cansado, é porque hoje estou meio entediado, é porque a pessoa inventa alguma, né, ela tem um conflito interior ali, ela inventa algum argumento na cabeça dela, né, ela acaba ora mantendo a abstinência, ora indo para o consumo da substância. Então, essa dialética para pensar os usuários. Não adianta chegar no usuário de droga e ficar, não use drogas, não faça isso, não vai. Não, essas tarefas não vão para frente com essa população. Né? Você tem que estar trabalhando de forma mais dialética, entendendo, aceitando, pensando a mudança, ao mesmo tempo que está validando. Né? Olha que desafio. E a terceira premissa, a mudança é contínua e transacional. O contexto não é qualidade inerente da pessoa. Ele é um contexto. Tá? Então a mudança está sempre acontecendo. Tá? Isso, se a gente pensar na política, por exemplo, é mais fácil de ver, embora alguns considerem que um morreu e o outro vai ficar para sempre aí. Tal, isso foi considerado do mesmo jeito na última eleição, de forma oposta, e por aí vai. Né? Isso vai perpetuar com a gente. É um contínuo problema e solução. Né? E problema e solução, um contínuo, que vai variando para cá e para lá. Né? Essas coisas. Então, trabalhar pensando na mudança também, como um contínuo. Basta você ir gradativamente se aproximando dela. Então, próximo subtópico, ela vai falar sobre a dialética no equilíbrio de temas, das metas, tá? do consultório. Então tem dois dos principais objetivos da DBT vão precisar estar sendo equilibrados aí nesse jogo. Um é aplicar regulação emocional. O outro é diminuir alvos primários, como autolesão. Então, quando você aplica o exemplo que ela dá para aplicando a regulação emocional, é o caso de uma mulher que se considera uma mãe terrível. E ela sofre muito por isso. Então ela tem vergonha de ser uma mãe terrível, e ao mesmo tempo, do outro lado, ele da dialética, o terapeuta tem que estar bloqueando a esquiva dela, para encarar esse tipo de situação. E aí ela passa a usar essa aceitação, né, das dificuldades da maternidade, das limitações que ela dá, dos repertórios dela para a maternidade, como uma forma de impulsionar a transformação dela. É interessante. Eu gosto de dizer uma frase para pacientes que são pais frescos, né? Que são pais recentes, tem criança pequena, né? Pacientes que são pais frescos, pai e mãe. Né? Eu gosto de falar para eles assim: ninguém é pai de verdade até querer jogar seu filho pela janela. Tem horas que é difícil, cara, ser pai e mãe. Você obviamente não vai jogar seu filho pela janela. Mas tem horas que você olha assim e fala, vou jogar, não, você chega, vai embora, me dá um tempo aqui. Você olha, não posso fazer esse tipo de coisa. Então é ali que você prova, né, seu devido valor como pai. E muitas vezes a gente falha, não jogando pela janela, claro, mas tem falhas menores, né, nesse sentido ali. Então, o outro exemplo que ele dá para pensar essa regulação emocional é o treino da paciente, mulher, para gerenciar a raiva do marido. Tá? Então, como ela vai atenuar gatilhos e também se esquivar deles. Né? Atenuar gatilhos pensando de maneira a trabalhar a ressignificação, né, das coisas, sensibilidade à opinião dos outros, uma série de coisas assim, e também se esquivando de outros gatilhos
para preservar uma relação sem deixar de tentar transformar os problemas daquela relação. Com o objetivo de diminuir os alvos primários, como a autolesão, a Koerner traz o compromisso pela abstinência da autolesão. Né? Do contrário, seria trágico. Tá? Então ela traz esse compromisso, a importância, né, de ter um compromisso. Tá? Ao mesmo tempo, em caso de recaída, não julgar e acolher a pessoa para poder minimizar os efeitos de violação da abstinência. Olha que dialética difícil. Tá? Não se autolesione, não faça isso. Né? É muito importante que você desenvolva alternativas. A pessoa não deu conta, se autolesionou, você deve acolher ela. Do mesmo jeito, drogas. Né? O objetivo é não usar drogas. Se a pessoa usou, punir a pessoa, cara, não vai diminuir o consumo de drogas. O consumo de drogas já aconteceu e ele já foi consequenciado. E as consequências imediatas são muito prazerosas. Você jamais será tão prazeroso quanto um crack. Ou quanto uma heroína, ou algo assim. Tá? Então, essas consequências já aconteceram. Quando você pune só o relato verbal dela para você. Ou seja, ela vai continuar usando drogas porque foi reforçado e ela vai parar de contar para você a verdade, porque ela foi punida por você. Então, a ideia é firmar de forma dialética, firmar esse compromisso pela abstinência, ao mesmo tempo que você está aberto para que a pessoa tenha recaídas e você, né, ajude, acolha e trabalhe esse tipo de coisa. Né? Tamo junto, né, naquele momento assim. Então, o desafio que a gente tem, né, para lidar com a DBT. E aí ela vai equilibrar as estratégias. De que forma ela reflete sobre esse tipo de equilíbrio, das estratégias dialéticas. Ou equilibrar a estratégia dialeticamente, como ela colocou, né? São estratégias de validação versus estratégias comportamentais. De comprometimento, análise em cadeia, solução de problemas, essas coisas assim. Então, para prevenir uma polarização rígida, 3 estratégias para combinar a aceitação da vulnerabilidade com a mudança que reconhece seus pontos fortes. 3 estratégias, que são estratégias estilísticas, de manejo de caso e dialéticas específicas. Então, estratégias estilísticas. Primeiro, é a dialética reciprocidade-confronto. Tá? Comunicação recíproca é aquela em que tem aceitação sem significados latentes. Ali. Ela pode até ser uma comunicação... Aliás, era isso. Né? E o confronto ele se dá de maneira muitas vezes irreverente, com humor, com uma reformulação confrontativa. Tá no diálogo. Então, um exemplo interessante que ela traz aqui no livro é a paciente agrediu 3 psicólogos já na vida dele, né? Porque não estava dando certo algumas coisas, ele partia para agressão. Né? E deve ter sido internado de novo, e aí a psicóloga nova foi atender, e aí ela, já na primeira sessão, ela coloca assim, olha, como você agrediu os 3 últimos terapeutas, vamos começar falando sobre o que levou a fazer isso. E como isso não vai acontecer comigo aqui. Tá? Não serei de utilidade nenhuma para você se eu tiver medo de você. Olha que interessante essa abordagem, né, assim, sobre o confronto. E em clínicas psiquiátricas, esse é um problema muitas vezes. O paciente... Tem também na clínica ambulatorial, né, esse tipo de coisa, mas nas clínicas psiquiátricas de internação, às vezes é mais. A pessoa está mais comprometida no repertório dela e pode partir para agressão muitas vezes. Eu sou, além de psicólogo clínico, eu sou professor de jiu-jitsu. Eu não lembro se eu já falei isso aqui nas minhas apresentações anteriores, né, mas essa é eu tenho uma turma de jiu-jitsu, é uma das coisas que eu pratico bastante. E essa informação acaba vazando para as pessoas, principalmente quando eu frequento o ambiente, assim, como foi o caso quando eu trabalhei na clínica. Tá? As pessoas olham para a orelha, ela não tem um formato original, as pessoas às vezes comentam umas com as outras, né, então essas informações acabam chegando. E é impressionante como essa informação inibe pacientes com perfil agressivo. Eu jamais tive uma necessidade de me impor fisicamente no consultório, tá? Ou nesse contexto de clínica psiquiátrica. Né, jamais tive um confronto com o paciente onde ele crescesse, né, para esse lado físico. E eu acredito que essa informação que fica sendo espalhada às vezes por aí, ela ajuda, né, a confrontar.
Sabe aquele ditado, é doido, mas não rasga dinheiro? É um ditado comum no senso comum, né? Ele é passado, é doido, mas não rasga dinheiro. É doido, né? Às vezes tá gritando no meio da rua, pelado, andando, tal, fazendo coisa errada. Se você dá uma nota de R$ 200 para ele, ele pega, dobra o lobo guará, põe no bolso assim, e continua gritando. Então, de forma bem humorada, né? O que esse ditado quer dizer é um pouco disso. Mesmo no surto, a pessoa tem condições de discriminar algumas coisas. Então ele está surtando, mas ele discrimina. É muito mais comum ele partir para agressividade em terapeutas mulheres, em terapeutas às vezes com mais idade, ou em terapeutas que ele percebe de alguma maneira que ele pode levar uma vantagem no confronto, uma vantagem física, né, ali no confronto. Então, isso vai acabar inibindo, né, ali algumas coisas. Mas essa forma que ela botou aqui, né, de bota a carta na mesa logo, falar sobre agressão. Não quero que aconteça comigo. Tá? Não vai funcionar se estiver assim, funcionando aqui. Já parte logo para ao mesmo tempo que ela valida, né, ela está dando esse confronto, né, de uma forma bem humorada. Segunda estratégia. São as estratégias dialéticas específicas. Nessa estratégia, o alvo é a polarização. Mas tem várias técnicas para poder estar trabalhando essa polarização. Técnicas como o uso de metáforas são minhas preferidas, né? Para poder estar trabalhando com o paciente, principalmente quando você conhece um pouco da história de vida do paciente e pode usar símbolos mais próximos, né, da vida dele, ou seja, que favoreçam a escuta ali dele. E a metáfora, ela trabalha de forma mais lúdica, né, esse aspecto que você está querendo botar na mesa, né, para poder pensar. Outra outra técnica, né, para essa estratégia dialética específica é a técnica advogado do diabo. Nessa técnica, o terapeuta defende o lado oposto. Quando a pessoa chega num ponto, então melhor fazer isso. Ou seja, melhor é mudar o comportamento. Aí o psicólogo vai defender o lado oposto, o lado do fracasso. O lado oposto ao do paciente, que ele quer o sucesso, para consolidar a postura do paciente quando ele está chegando a uma resposta adaptativa. Não é assim, ele falou alguma coisa nessa, vamos reforçar e vai dar certo. Né? Não assim, eu quero consolidar essa aproximação dele, então eu vou colocar ali um advogado do diabo. Tá botando um aspecto meio diferente ali. A técnica da extensão, levar o paciente mais a sério do que ele mesmo, para ele mudar a postura dele. Então eu vou estender, vou levar algumas coisas que ele fala às vezes na brincadeira. E eu falo, muito paciente em crise, ele fala assim, eu quero morrer, kkkk. Cara, é incoerente isso. Ou você quer morrer ou você tá rindo. Sabe, se você fala uma coisa difícil e dá uma risadinha depois, você tá confundindo a sua plateia. Você não está passando a sua mensagem da forma adequada. Então eu levo ele mais a sério do que ele mesmo leva. Já aconteceu algumas vezes da pessoa falar de forma, às vezes, mais assim, sei lá, mais descompromissada com as palavras. Mas ela fala assim, se acontecesse tal coisa, eu prefiro morrer. Eu falei, não, mas como prefere morrer? Né? Essa é uma coisa provável de acontecer. Você não pode ser uma conclusão. Se acontecer, eu prefiro morrer. Ela, não, eu tava brincando. Tal. Aí você dá aquela confrontada, né, ali na técnica. Mas com o psicólogo, se você fala um negócio desse, não é brincadeira. Eu vou ligar pro seu pai, pro sua mãe, vou ligar pro seu marido, mulher, sei lá, pra rede de apoio seu, eu vou conversar sobre psiquiatra e internação, se vier com esse tipo de assunto. Né? Outras técnicas. Ativando a mente sábia. Esse é um que ele usa bastante. Né? Quando você está fora da crise, como é que sua mente pensa? Ela pensa de maneira sábia. Né? A vida é construir, a vida é perseverar, a vida é resistir à frustração, essas coisas assim. Quando você está em crise, como é que você pensa? Eu quero morrer, quero acabar logo com isso, ninguém merece, essas coisas assim, né? Então, você fala no meio da crise, fala, não, como é que a sua mente sábia estaria pensando nesse momento? Ou seja, eu estou confrontando ele a refletir de outra forma que ele também já refletiu. Outro, fazendo limonada. Então, se a vida lhe dá uns limões, temos que espremer e fazer limonada disso aí.
Às vezes é tirar leite de pedra, né? Às vezes. Não é nem fazer um limão, uma limonada, não. É tirar leite de pedra. Vamos pegar de alguma maneira o que restou aí e fazer alguma coisa com isso. E também permitir a mudança de forma mais natural, né, como última técnica, né, dessas estratégias dialéticas específicas. A última das 3 estratégias que a DBT norteia ali, das 3 estratégias dialéticas para ela nortear o terapeuta, é a estratégia de manejo de caso. Nessa estratégia, você tem uma consultoria ao paciente antes, versus uma intervenção direta em nome do paciente para lidar com o ambiente social dele. Essa estratégia de intervir no ambiente pelo paciente, ela só deve ser usada caso a primeira estratégia do paciente tentar por conta própria não dê certo. Tá? O paciente vai tentar por conta própria e a gente vai trabalhar na base da psicoeducação ou da consultoria de habilidades. Né? Como lidar com isso, outras formas de ele estar lidando com isso. E aí ele vai lá e tenta. Não deu certo, vamos usar a terapia agora como um recurso ali. Aí chama terceiros na terapia, pai, mãe, marido, mulher, filho, às vezes, né, ou outras pessoas assim de confiança, para poder estar trabalhando lá no ambiente da pessoa, uma forma melhor de estar lidando, de identificar a crise, fatores de risco, como lidar com a crise, como prevenir uma crise, essas coisas, ou o que fazer quando tem crise, tá? Desde acalmar a pessoa, combatendo o ciclo de invalidações, até mesmo pensando revisão de remédios psiquiátricos, aí é com o psiquiatra, ou também internação, em último caso, né, que é a estratégia de fique vivo, pelo amor de Deus. Né? Fique vivo, nós precisamos de você vivo, depois a gente trata o resto. Se estiver insuportável, né, vai se internar. Vamos, pelo menos, depois que passar a crise, você sai, a gente retoma outras contingências para ajudar você a melhorar. Então, com isso, né, a Koerner, ela traz esses 3 capítulos. Com esse capítulo, ela encerra os 3 capítulos que falam sobre as estratégias e as técnicas, né, ali dela, que são estratégias de mudança, princípios e estratégias de avaliação, que é sobre validação, e por último, postura e estratégias dialéticas, que é esse que a gente está vendo aqui agora. Esse desafio, né, ali do terapeuta de estar refletindo de forma oposta a algumas ideias que o paciente está vivendo. Ela fecha o capítulo com um caso clínico, bem interessante também, a maneira como ela traz, né, a descrição da sessão, das sessões, ou das intervenções que ela está fazendo ali nesse caso. É o caso Ivete, um nome fictício que ela criou aqui para essa paciente, que é uma jovem de 26 anos, né, diz a OMS que a juventude, ou seja, a adolescência hoje termina aos 27 anos de idade. Tá? A OMS, né, estabeleceu na última vez isso, né? Que a adolescência a gente esticou muito na nossa sociedade, né? Antes era um rito de passagem. Você era criança, tem um dia de ritual, depois você é adulto. Agora a gente inventou a adolescência, né? Um período intermediário entre a infância e a vida adulta. E essa adolescência vem crescendo de tamanho até o ponto em que hoje ela termina aos 27 anos de idade. Justifica a OMS dizendo que o cérebro ainda está em processo de amadurecimento. Existem funções neurológicas e cerebrais que estão amadurecendo ainda até os 27 anos de idade. Ainda existe uma pequena muleira, segundo a OMS, né, ali, até os 27 anos de idade. Muleira é aquele buraco, né, que o nenenzinho tem na cabeça assim, porque o crânio ainda vai se consolidar e acompanhar o crescimento do cérebro de forma adequada, né? A muleira é mole até para facilitar o nascimento, tem que espremer a criança ali naquele canal. Depois ela vai se consolidando e protegendo o cérebro. E ela não pode ficar muito rígida, porque o seu cérebro cresce e vai dar problema. Também não pode ficar flexível demais, porque não protege o cérebro de pancadas, né, que a gente tenha no nosso cotidiano. Então não está errado eu dizer que Ivete é uma jovem de 26 anos, né, finalizando ali a adolescência dela. E ela já tentou se suicidar várias vezes. A primeira tentativa ainda na adolescência, segundo ele, segundo a Koerner aqui. Tem um intenso conflito com os pais, uma dependência financeira
do padrasto tenta ajudar, mas aí ela desregula e desadapta, e o padrasto fica tentando usar as contingências financeiras ou outras contingências que ele tenha na estrutura familiar como uma forma de poder ajudar ela. Entra na linha e eu te pago. Saiu da linha, eu não pago o curso que você está fazendo, por exemplo. Então isso o fator... Ela não deixa claro se isso é um fator de proteção ou um fator de risco. Tá? Aqui no capítulo. O que ela coloca como fator de risco, né, é o curso que ela está fazendo, é estressante, e isso gera uma ansiedade de desempenho, uma necessidade de provar, né, pelo bom desempenho no curso, que eu tenho valor para os meus pais. Né? Ele tem que estar provando isso. É muito comum isso em vestibulandos aqui no Brasil. Tá? Eu só tenho valor se eu passar na Universidade Federal, se eu não passar lá, né, eu não tenho valor. Então, Enem, né? O Enem tá chegando aí também, tem muita essa pressão aí. E ao mesmo tempo, ela começa a discutir com a Ivete sobre largar o curso para ter menos estresse, e a Ivete vê isso como um fracasso pessoal. Tá? Eu vou estar provando para eles que eu não tenho competência, não tenho jeito mesmo. Tá? Então ela quer fazer o curso, mas está estressante fazer o curso porque tem que gerenciar as crises ao mesmo tempo. Foram várias tentativas de suicídio. Tá? Ela chegou a morar na rua, ser estuprada, tem um histórico de violência sexual, física, né, e outras assim. Então são casos difíceis, ali como é o seu caso dela. Aí ela é internada, nesse caso, e a internação aumenta as ideações suicidas, o que é comum, tá, nos casos de internação. A pessoa, primeiro que ela tem um preconceito social, ela é taxada como doida, embora nunca vivemos uma época histórica tão boa para isso. As pessoas estão mais abertas do que nunca à psicologia, à psicoterapia e à psiquiatria. Elas estão mais abertas do que nunca a isso. Tá? E as casas de internação, retiros, comunidades terapêuticas e outras coisas assim estão sendo cada vez menos vistas como uma forma problemática, mas mais como uma ajuda a pessoas que têm comprometimentos temporários ou de longo prazo, né, para lidar com as coisas. Mas apesar disso ainda tem, né, algum preconceito, alguma dificuldade. Então, quando as pessoas, além desse preconceito, quando as pessoas são internadas, elas não conseguem levar as coisas da vida. Ela não consegue fazer o curso dela, porque ela fica proibida de sair, né, as pessoas, fiscalização o tempo todo. É para evitar suicídio, né, internação. Então é fiscalização o tempo todo. Ela não consegue conversar com amigos, manter um namorado, fazer uma série de coisas assim, sabe? O trabalho, os estudos, as coisas, porque ela está lá limitada. Naquele contexto, a maioria das clínicas de internação não permite internet, ou permite apenas por momentos muito curtos e com limites. Né? Não pode redes sociais, não pode alguns sites, né, que de alguma maneira estimulem a desregulação emocional, de alguma forma. E aí a Kohner faz confrontos bem humorados para a dialética. Então deixa eu achar um aqui, né, para a gente poder tá falando. Tá, a paciente tem algum gatilho e aí entra em crise. Aí telefona para a terapeuta. Aí ela, não consigo, estou ouvindo vozes outra vez, você vai ficar saturada de mim, não aguento isso. Então, aí a terapeuta confronta. Vem cá, posso colocar um fundo musical agora, para esse drama todo? Né, para essas coisas todas, assim? A paciente até ri às vezes, né, depois que ela ouve assim, um confronto mais assim, mas como assim? Você me entende? Você me valida? Né, agora você coloca assim. Então são formas de quebrar o controle das contingências, né, e fazer ela se colocar sob o controle de outras contingências. Então, ela até vê, né, que ela precisa de dois objetivos. Entender o risco de suicídio, sabendo que a competência aparente exige persistência, ao mesmo tempo tratar os principais problemas que disparam a ideia de suicídio, a ponto dela escrever uma carta de despedida, como perturbação do sono e sintomas psicóticos, como a antecipação de um fracasso no curso e de poder ser humilhada pelo padrasto na sequência disso. Então, aqui, enquanto a terapeuta avaliava o que provocou a ideia de suicídio, Ivete começou a falar com uma voz entediada, cantando e fantasiando alto. Eles realmente estariam melhor se eu estivesse morta. Eles não teriam que gastar tanto dinheiro comigo.
não teriam tanto trabalho. Eu posso fazer disso uma boa história também, porque posso tomar uma overdose de heroína e isso os deixaria livres de mim. Seus amigos se solidarizariam, num tom levemente dramático, ela fala isso. Aí a terapeuta rebate, né? Que triste, depois de tudo que fizeram por aquela garota, escrevi uma excelente carta. Então, são confrontos diretos nessas falas, nessas coisas, que é muito comum em casos de risco, esse tipo de fala, né? As pessoas vão ter menos problemas se eu for embora, vão morrer. Vai ser até bom, elas ficam justificando o suicídio, romantizando o suicídio. Como a gente disse na aula, no encontro passado, quem quer se suicidar não fala. Porque falar é uma maneira de atrasar o suicídio, né? de dificultar ainda mais esse comportamento. Então, não importa o que a pessoa fala, a gente tem que estar ouvindo, me ajuda, por favor. Então, se você está falando isso, me ajuda. Na clínica de internação, como é o caso da Ivete aqui, ela podia ficar calada. Né? Ela precisava não ir, ela podia não ir para a terapia, né? Se recusar, mas ela foi e falou. Então, você vai usar isso como um gancho, né, para poder estar confrontando de forma dialética, validação e mudança. Validação e mudança. Beleza, gente? Nosso encontro de hoje. Se preparem então para o próximo encontro. Nós fechamos os 2 últimos capítulos, que é Avalie, Motive e Avance. E o último capítulo, o terapeuta individual e o grupo de consultoria da DBT. Fecharemos mais um livro nesse semestre. Então, promovendo leitores ávidos, pessoas mais qualificadas para estar entendendo temas difíceis, sejam eles quais forem. Obrigado, gente. Aguardo o comentário de vocês. Beijo, tchau. E até a nossa próxima encontro segunda-feira que vem.